E aí, galera, nesse momento, com muita emoção, eu inicio o curso de orçamento público esquematizado para você aí que já me acompanha na internet, no YouTube, tá bom? Mais essas dicas para você aqui. Esse curso aqui, ele é voltado para quem vai fazer concursos de ministérios públicos, tribunais, qualquer ministério na área administrativa, seja de nível médio ou superior, que cai essa matéria com o nome de orçamento público. Também vem com o nome de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Então, nesse momento aqui, em 2015, o nosso novo curso para você gabaritar nesses concursos aí, tá bom? Em especial você aí que vai fazer o concurso do TCU, entendeu? Concurso do DPU, concurso do DEPEN e outros por aí afora que cai essa matéria tão linda chamada orçamento público. Ok, pessoal? Então hoje aqui, nessa nossa primeira aula, eu vou falar sobre as noções iniciais. Nós sabemos que o orçamento público ele é um ramo do direito financeiro, assim como, por exemplo, o direito tributário. Então, o orçamento público faz parte dessa matéria direito financeiro, tá? Então, o que acontece? Os primeiros conceitos. Qual é o conceito de orçamento público que eu posso utilizar e que tem chance de ser cobrado nos concursos? Então, o orçamento, pessoal, é o ato pelo qual o legislativo, tá bom? Sob proposta do executivo, ele aprova e autoriza os poderes. Quem são os poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário, quer dizer, o próprio legislativo e o Ministério Público a realizar despesas por um período de um ano. Geralmente um ano, pessoal. Entendeu? Então a gente ainda não entrou no mérito que existem situações que ultrapassam um ano, tá? Então ainda não, tá bom? Então isso aqui é um conceito que pode ser utilizado ou por um período determinado. Observe só que atualmente a proposta orçamentária, o orçamento é elaborado pelo Poder Executivo, tá bom? Então, o Poder Executivo, ele consolida as propostas dos tribunais, quer dizer, do Judiciário, do próprio Executivo, tá bom? E do Poder Legislativo. Então, formando-se uma peça só e encaminhando ao nosso Congresso, entendeu? Nacional. Então, observe só aqui uma coisa, que o orçamento público, quando se fala em orçamento público, tá bom? Nós vamos lembrar de duas coisas. Uma é, de um lado, as receitas que serão previstas e, de outro lado, o que nós chamamos de despesas que serão fixadas. Então, eu até falo, e já citei em muitas aulas, que nós não podemos esquecer um conceito de orçamento público, que é esse bem que é assim, FID, pré-ré. Então, isso que é FID pré-ré? Esse macete aqui, eu já vi ele falando em algumas aulas por aí. Então, por quê, pessoal? Porque você não pode esquecer disso. Porque o orçamento público, ele fixa despesa. As despesas são fixadas, são amarradas, tá bom? São definidas preliminarmente para serem aprovadas pelo nosso Poder Legislativo. Então, e prever receita. Prever receita porque as receitas estão no campo da previsão. Elas poderão se efetivarem ou não, tá bom? Isso vai depender muito da situação, até mesmo da conjuntura político-social do nosso país, tá bom? Então poderá acontecer de as receitas que estavam previstas sofrerem uma queda brusca, tá bom? Então se quer acontecer, aí as despesas que estavam fixadas poderão ser contingenciadas, ou seja, empenhos que forem, quer dizer, despesas que forem empenhadas, poderão ser o que, pessoal? Cortadas. Então é o que nós chamamos de limitação de empenho, e eu vou chegar nisso mais tarde. Então eu não queria me avançar nesse momento. Então você que está começando o nosso curso agora, tem que ter essa noção primeira, que o orçamento ele fixa despesas e ele prevê receitas, tá? Então esse conceito aqui ficou bonitinho. O que é o orçamento público? É um ato pelo qual o nosso legislador, entendeu,
dependendo da proposta do nosso executivo, porque quem tem a iniciativa de propor as leis orçamentárias é o executivo. Então, a depender dessa proposta, o nosso legislador vai aprovar e vai autorizar, inclusive ele, a gastar, entendeu? Receitas para atender a demanda por um determinado período. Geralmente esse período é de 1 ano. Porque geralmente, pessoal, nós temos 3 peças fundamentais: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, lei orçamentária anual. Então, geralmente a palavra orçamento público, ela se confunde com a lei orçamentária, tá bom? Porque o orçamento público é a lei orçamentária, entendeu? Então, olha só, é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Então, o que é o orçamento público? É o instrumento de planejamento, entendeu? E execução das finanças públicas, tá bom? Qual é o objetivo do nosso orçamento público? É arrecadar receitas e realizar gastos, tá bom? Então, pessoal, a nível público, não esqueça que nós temos sempre que, além de prever as receitas, fixar as despesas. Quando você fala assim: João, vem aqui na minha casa, eu quero pintar o meu apartamento, faça para mim um orçamento. O que é que ele vai fazer? Ele vai listar os materiais que são necessários, tá bom? E inclusive a mão de obra, e vai falar: tá aqui o orçamento. Então, o que foi que o João fez? Ele apenas o quê? Listou o que será despendido, o que vai ser gasto, incluindo a mão de obra. Então, ele fez a relação das despesas. Ele não quer nem saber se o cara que contratar ele vai ter o dinheiro ou não para pagar. Então, no serviço público é diferente. Eu só posso gastar aquilo que eu terei condição de pagar. Ou seja, baseado na nossa perspectiva de receita, eu vou fazer o quê? Uma fixação das despesas. Tá bom, pessoal? Então é essa a nossa primeira ideia de orçamento público. O orçamento público, ele fixa despesas e ele prevê receitas. É um instrumento de planejamento governamental. Quem propõe as leis orçamentárias é o executivo. Quem aprova é o legislativo. Beleza, pessoal? Então tá, ficando muito lindo, pessoal. Vamos agora para cá, para a nossa natureza jurídica. Isso cai em concurso público, entendeu? Fique atento, você aí, futuro servidor público, tá bom? Que isso aqui cai em prova, tá? O que é a lei orçamentária? O orçamento público é uma lei, pessoal, formal, porque tem uma formalidade, tá bom? Então, a lei orçamentária é uma lei formal, ela segue uma formalidade, entendeu, legislativa para até chegar a ser aprovado. A propositura é competência do executivo, que será encaminhado ao nosso legislativo, entendeu? E que vai ser aprovado pelo nosso Congresso Nacional a nível federal. Então, lembrando só que o orçamento público, ele acontece nas 3 esferas, a esfera municipal, estadual, incluindo o Distrito Federal, e o federal, que inclui aí o nosso Congresso Nacional. Então, pessoal, a lei orçamentária é uma lei formal, tá bom? É temporária, porque a vigência, pessoal, está adstrita a 1 ano, tá bom? A nossa lei orçamentária. Lembrando só que a lei de diretriz orçamentária, a vigência é de 2 anos. Entendeu? Eu vou explicar isso aqui quando eu estiver trabalhando com a parte de leis orçamentárias. E o PPA, entendeu? Tem um prazo de 4 anos, tá bom? Então vamos lá. É uma lei ordinária. Por quê, pessoal? Porque para ser aprovado necessita da maioria relativa dos votos. Não é uma lei complementar, é uma lei ordinária, tá? As leis orçamentárias são leis ordinárias. É uma lei de efeito concreto. Com isso, o que é esse negócio de lei de efeito concreto? Porque a partir do momento que essa lei for publicada, ela começa a surtir efeito. Não depende de regulamentação, como as demais leis dependem, tá bom? Nem de decreto, entendeu? Então não depende de nenhum ato do executivo e nem de regulamentação para entrar em vigência. A partir do momento que a lei orçamentária é aprovada, entendeu? O pessoal começa a gastar em cima do que foi aprovado, tá bom? Porque é uma lei de efeito concreto.
não cria direito subjetivo. Tá bom? Isso, o que é isso? Não entendi nada. Quando eu falo não cria direito subjetivo, por exemplo, foi aprovado na lei orçamentária que será construído uma escola aqui em Brasília, na cidade, uma escola técnica, tá bom? Então, de repente, a atual conjuntura política que vivemos atualmente em 2015, não será possível essa construção. Então, será feito aqui um cancelamento dessa despesa. Por quê? Por falta de recursos, por falta de dinheiro, por falta de verba. Então, e isso vai acontecer, entendeu? Por parte do executivo, que cancelou essa despesa, e ninguém vai reclamar judicialmente que essa escola técnica deveria ser construída porque está na lei. Porque ela não cria direito subjetivo. Muito lindo, né, pessoal? Então, vamos lá. Admite ADI. Novidade para você? Admite ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. De inconstitucionalidade. Tá bom? Atos administrativos. Pessoal, por que as leis orçamentárias são meros atos administrativos? Porque, na realidade, as leis geralmente, pessoal, são formais e materiais, porque as matérias são de norma jurídica, o que não acontece com as leis orçamentárias. Não são de norma jurídica, são atos administrativos, ok? Então, galera, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Então, se você tiver gostado, compartilhe com os amigos. O nosso próximo encontro é a sequência da nossa aula de hoje, que é a parte histórica do orçamento público. Vamos na parte histórica, vamos na parte de tipos de orçamentos, princípios orçamentários, vamos trabalhar com receitas, com leis orçamentárias, com despesas, com créditos adicionais. Todo o curso será ministrado para você gratuitamente aí no YouTube. E para você que vai fazer o concurso do DEPEN, entendeu? Guarde aqui esse zap. Nós estamos programando aqui uma revisão geral dessa matéria, orçamento público, que vai cair na parte específica lá do nosso cargo número 1, tá bom? Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu!